O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque eu venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos este crescimento da animosidade, da raiva, do ódio a Jesus. Os judeus, e isso nós iremos perceber nas leituras do Evangelho até a Semana Santa. Isto é, vai crescendo o ódio e a determinação no mal por parte dos fariseus e das autoridades judaicas que querem matar Jesus. Diz aqui, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus queriam matá-lo. Pois bem, na primeira leitura, retirada do livro da sabedoria, nós quase que pensamos que isso aqui foi escrito pensando de fato em Jesus. É claro que isso se refere a Jesus, mas de maneira profética. Que isso foi escrito quase 100 anos antes de Cristo. Então, não era algo pensando exatamente em Jesus, mas era a respeito de Jesus que este texto falava. E é claro, por consequência, a respeito daqueles que seguem Jesus. O texto aqui fala que a conduta do justo, ela é insuportável. Isto é, a vida daquele que procura fazer a vontade de Deus, daquele que é reto, daquele que é santo, é insuportável para aqueles que não querem viver a justiça, nem querem viver a santidade. Então é claro que isso se aplica mais do que nunca a Jesus. Jesus, ele era perseguido por ter feito o bem. É tanto que Jesus pergunta: por qual obras vós quereis me matar? Isto é, o que foi que eu fiz de mal para que vocês queiram o mal para mim? Então Jesus, a verdade, mas que é chamado de mentiroso. Jesus, que é manso, mas que é chamado de subversivo. Jesus que é a bondade, mas que é chamado de malfeitor. Jesus, que é o Filho de Deus, mas que é chamado de endemoniado. Mas, não obstante todas
todas essas atitudes más em relação a Jesus, qual é a sua postura? Ele vai morrer por aqueles que lhe querem o mal. A maldade alheia faz Jesus crescer ainda mais na sua determinação de nos amar e nos amar até o fim. Ouçamos novamente alguns trechos aqui da primeira leitura e perceba como isso se aplica a Jesus. Dizem os ímpios entre si, em seus falsos raciocínios, armemos cilada contra o justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Isto é, a vida do justo é um espelho. Quando as pessoas se olham para o justo, elas veem a sua maldade, a sua incoerência, a sua injustiça, o seu pecado. Isso acontecia com Jesus, mas isso também acontece conosco. Isto é, se você procurar viver a justiça, se você procurar viver uma fé verdadeira, coerente, você vai atrair inimizades, rejeição. As pessoas vão olhar para você, vão enxergar a sua maldade e vão resistir, vão rejeitar. Por exemplo, isso aqui já tivemos tantas vezes, né? De pessoas que vêm, principalmente homens, que vêm e dizem: padre, eu fui excluído do meu grupo de WhatsApp, porque começaram a enviar coisas desonestas, e eu comecei a dizer: gente, não é adequado, isso aqui é errado. E eu comecei a ser antipático, porque eu dizia que aquilo ali não era algo correto, porque que eu pedia que não enviassem para mim. E pela aquela simples atitude de você dizer: olha, eu não quero participar disso, você já atrai a inimizade, a antipatia, a rejeição. Mas é o preço. Se fizeram isso ao galho verde, diz a palavra, o que não farão ao seco? Jesus sofreu isso na carne. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos também estar dispostos a sofrer algo semelhante. Você lá no seu trabalho e alguém propõe algo desonesto. Eu já ouvi tanta coisa na vida, não vou aqui entrar em detalhes, mas de um rapaz que trabalhava num caminhão desses que entrega refrigerante, que entrega bebidas. E a prática era, não sei porquê, que no final do dia, às vezes porque não entregaram, aquilo que sobrava podia ser repartido entre eles. E se dava uma justificativa de que não tinha vindo o suficiente, de que não tinham carregado o caminhão direito. E ele durante algum tempo fazia isso. Aquilo que sobrava no caminhão, ele dividia com os seus parceiros. E aí ele começou a frequentar a igreja. Começou a ouvir a palavra de Deus. E disse: eu não quero mais fazer isso. Ora, porque ele não queria mais participar daquele roubo, os próprios colegas fizeram que ele fosse demitido. Inventaram histórias. Por quê? Porque não pode estar conosco alguém que não faz aquilo que todos nós fazemos. Se ele não quer participar do nosso trato, a sua conduta nos lembra que nós somos ladrões, de que nós estamos fazendo coisas erradas, e isso é insuportável. Ele se opõe ao nosso modo de agir. A sua presença nos incomoda, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus. Isso é pecado.
Isso não agrada a Deus, você diz. É a mesma situação. Tornou-se uma censura a nós, e só vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente. E comparados a ele, somos como que uma moeda falsa. E ele foge dos nossos caminhos como de impurezas. Ele não quer mais participar dos nossos caminhos. Não quer mais fazer o que nós fazemos. Ele foge disso como que de impurezas. Por quê? Porque você viu que aquilo é mal, que aquilo é impuro. E você não quer ter participação naquelas realidades. Uma paroquiana nossa, uma pessoa começou a participar da nossa paróquia, fazia faculdade e começou a ouvir a verdade. A fé entra pelos ouvidos, né, de São Paulo. Por isso, meus santos, que é tão importante pregar na catequese, pregar nos grupos de oração, pregar nos movimentos da paróquia, pregar a verdade, não ter receio, pregar com jeito, pregar com caridade, tentar ser simpático, mas pregar a verdade. E essa moça começou a ouvir a verdade e começou a mudar a sua maneira de se vestir, de falar, como vivia no seu namoro. E as próprias amigas com quem ela tinha convivido durante os anos anteriores na faculdade começaram a rechaçá-la e a inventar histórias sobre ela, a criticá-la. Ela é a santinha, mas ela fez isso, isso e isso. Ela só quer ser a católica agora, mas olha, ela fez aquilo. E umas coisas eram verdadeiras e outras coisas eram falsas. E ela, quando era mundana, tinha uma melhor fama do que agora que se tornou católica, porque as amigas começaram a detratá-la, a falar mal cada vez mais a respeito dela. Percebe aqui, meus irmãos, eu estou dando exemplos mais radicais, mas para que nós vejamos Jesus, que isso sofreu, e que nós nos perguntemos: e eu? Isto estou sofrendo, ou isto estou fazendo sofrer? Sim, porque pode ser, meu santinho, que você que está aqui na igreja, ou você que acompanha pelas redes sociais, não esteja sofrendo isso, mas seja aquele que está falando mal, que está criticando, quando você vê alguém que quer ter uma vida mais santa, mais justa, mais pura, mais de acordo com a vontade de Deus. Aí você começa a dizer: não, mas não precisa de tudo isso. Mas é um exagero, e você vai deixando que a antipatia entre no seu coração, porque é fácil você achar que você está sofrendo isso, mas será que você não está fazendo outras pessoas sofrerem com a sua língua, com a sua maldade, com os seus julgamentos, porque você não aceita que alguém queira fazer mais do que aquilo que você faz? Porque o primeiro exemplo que nos vem à cabeça é das pessoas do mundo contra nós, mas isso acontece também dentro da igreja. Você tem um padrão de santidade, você tem um padrão de justiça, um padrão de oração, um padrão de penitência. Se alguém inventa de fazer mais, você já critica aquela pessoa e já levanta desconfiança a respeito dela. Talvez nada seja tão ruim quanto a desconfiança. Fulano, não sei não se fulano é tão santo assim. Pronto, só isso. Mas você sabe de alguma coisa? Prefiro não comentar. Você não disse nada, mas levantou toda a desconfiança. Sim, é santo, sei. Isso acontece, meus santos. Então, em que lado você está? Você é aquele
que por misericórdia de Deus está procurando crescer na coerência, na fé, na honestidade, na luta contra os pecados, inclusive os pecados veniais, e está suportando as contrariedades, as antipatias, as rejeições, muito bem, persevere. Ou você está no lado oposto, está entre aqueles que criticam, porque não aceitam que alguém, de alguma maneira, mostre que você está acomodada, que você está acomodado. Então, quando você vê um cristão mais generoso, mais piedoso, mais fervorosa, que se dedica mais a Deus, aquilo mostra que você poderia ser melhor, mas você tem preguiça, você está acomodado e você não quer fazer este sacrifício por amor, como aquela pessoa tem feito. E aí você começa a levantar erros passados ou até mesmo mentiras contra aquela pessoa. De que lado você se encontra? Mas, meus santos, para concluir essa reflexão, eu gostaria de trazer aqui uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Existe uma postura, digamos, vamos lá, que você esteja fazendo certinho, que você está crescendo na generosidade para com Deus, que você tem procurado rezar mais, você está fazendo a sua quaresma, nós já estamos mais da metade da quaresma, e você está sendo fiel aos seus propósitos, rezando direitinho, se confessando, comungando em estado de graça. O diabo, é claro, que não está feliz com isso. E aí você começa a ouvir as lamentações, as maldades alheias. E aí brota no seu coração uma raiva. Isto é, que injustiça estão fazendo comigo? Eu estou fazendo coisas boas e as pessoas me criticam. Estão me criticando porque eu estou acordando cedo para vir à missa. Se eu acordasse cedo para andar, para fazer bem ao corpo, ninguém me criticaria. Mas como eu estou acordando cedo para vir à missa, como eu estou acordando cedo para rezar com o Frei Gilson, já estão dizendo que eu vou acabar adoecendo. Estão me criticando. E você deixa que aquela raiva, aquela indignação tome conta do seu coração. E sem perceber, o diabo também está ganhando a sua alma com isso. Quando criticarem você, quando falarem o mal contra você, por coisas boas que você tem feito até, que você humildemente receba aquelas humilhações, aquelas críticas, como um caminho de crescer na sua configuração a Cristo. Lembra que eu falava no início da homilia, quanto mais criticavam Jesus, mais ele se determinava a morrer por aqueles que o criticavam. Quanto mais criticarem você, faça daquelas críticas um caminho de humildade, que vem por meio da humilhação. Santa Teresa, ela dizia assim: jamais ouvi falar mal de mim, que não achasse muito pouco. Vou repetir. Jamais ouvi falar mal de mim, que não achasse muito pouco, mesmo quando as acusações não eram exatas, isto é, mesmo quando diziam coisas que eu não fiz, lembrava-me de quantas outras ofensas tinha feito a Deus, e parecia-me que tinham usado comigo de bastante benignidade. Mesmo quando diziam coisas que eu não fiz, eu me lembrava de coisas que eu fiz, e que só Deus sabia, e no fundo, estavam sendo até leves, aquelas críticas e aquelas acusações contra mim. O problema é que nós somos um poço de orgulho, e quando alguém nos critica e nos acusa de algo, nós achamos uma injustiça tremenda. Por quê? Porque como disseram isso a meu respeito? Como falaram isso de mim? Aí você se ira,
se revolta, quando você poderia se humilhar e dizer: é verdade, aquilo que disseram não é justo, mas e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, que só Deus sabe. Então, deixa para lá, eu mereço muito mais, Deus é bom. E aquela sua atitude, naquela experiência de humilhação, fará você mais manso e humilde de coração, semelhante a Jesus, que é o manso e humilde por excelência. Que nós, meus irmãos, neste tempo da Quaresma, aproveitemos as contrariedades e as humilhações para que cresçamos na humildade, sem a qual não há santidade perfeita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.